Processos de soldagem por pressão ou por deformação. Este primeiro grupo inclui os processos de soldagem por ultrassons, por fricção, por forjamento, por resistência elétrica por difusão, por explosão, entre outros. Diversos desses processos, como por exemplo os processos de soldagem por resistência, apresentam características intermediárias entre os processos de soldagem por fusão e por deformação. Para fins de classificação, esses processos serão incluídos neste grupo. Soldagem com eletrodos revestidos. A soldagem a arco com eletrodos revestidos é um processo no qual a coalescência dos metais é obtida pelo aquecimento destes com o arco estabelecido entre um eletrodo especial revestido e a peça. O eletrodo é formado por um núcleo metálico, alma, com 250 a 500 mm de comprimento, revestido por uma camada de minerais, argila, fluoretos, carbonatos, etc., e ou outros materiais, como celulose, feito ligas, etc., com um diâmetro total típico entre 2 e 8 mm. A alma do eletrodo conduz a corrente elétrica e serve como metal de adição. O revestimento gera escória e gases que protegem da atmosfera a região sendo soldada e estabilizam o arco. O revestimento pode ainda conter elementos que são incorporados à solda, influenciando sua composição química e características metalúrgicas. A figura acima ilustra o processo. O seu equipamento usual consiste de fonte de energia ou máquina de soldagem, porta-eletrodo e cabos, além de equipamentos de segurança para o soldador, máscara, luvas, avental, etc., e para a limpeza do cordão e remoção de escória, picadeira e escova de aço. Para a soldagem, a parte não revestida do eletrodo é fixada no porta-eletrodo e o arco é iniciado tocando-se rapidamente a ponta do eletrodo na peça, que estão conectados por cabos aos terminais da máquina de soldagem. O calor do arco funde a ponta do eletrodo e um pequeno volume do metal de base, formando a poça de fusão. A soldagem é realizada manualmente, com o soldador controlando o comprimento do arco e a poça de fusão, pela manipulação do eletrodo, e deslocando o eletrodo ao longo da junta. Quando o eletrodo é quase todo consumido, o processo é interrompido para a troca do eletrodo e remoção de escória da região onde a soldagem será continuada. A figura acima ilustra o equipamento e o processo de soldagem, e a tabela a seguir apresenta as suas vantagens, limitações e aplicações principais. Vantagens, limitações e aplicações principais do processo SMAW. Vantagens e limitações. Equipamento simples, portátil e barato. Não necessita fluxos ou gases externos. Pouco sensível à corrente de ar. Processo muito versátil em termos de materiais soldáveis. Facilidade de atingir áreas de acesso restrito. Aplicação difícil para materiais reativos. Produtividade relativamente baixa. Exige limpeza após cada passe. Aplicações: soldagem de produção, manutenção e em montagens no campo. Soldagens de aço carbono e ligado. Soldagem de ferro fundido. Soldagem de alumínio, níquel e suas ligas. No Brasil, normas da AWS são amplamente utilizadas para especificação de consumíveis de soldagem. Eletrodos para soldagem de aços de baixo carbono são, em geral, especificados com base nas propriedades mecânicas do metal depositado, no tipo de revestimento e em suas características operacionais. A especificação da AWS para estes aços é feita através de um conjunto de letras e dígitos, conforme a figura acima. Por exemplo, de acordo com a norma AWS A5.1, uma classificação do tipo E6010 indica um eletrodo capaz de depositar material com um limite de resistência
de 60.000 psi, ou 420 MPa, e que possui um revestimento celulósico com ligante à base de silicato de sódio indicado para soldagem em todas as posições com corrente contínua e o eletrodo no polo positivo. Para os aços carbono, os eletrodos podem ser separados em diferentes tipos em função das características de seu revestimento, destacando-se: 1. Eletrodos celulósicos EXX10 e EXXX1. Possuem elevada quantidade de material orgânico, celulose, no revestimento, cuja decomposição pelo arco gera gases que protegem o metal líquido. A quantidade de escória produzida é pequena. O arco é muito violento, causando grande volume de respingos e alta penetração em comparação com outros tipos de eletrodo. O cordão tende a apresentar escamas irregulares. A solda apresenta propriedades mecânicas adequadas para várias aplicações. Contudo, não devem ser usados na soldagem de aços de teor elevado de carbono, de aços ligados e na soldagem de peças de maior espessura devido à possibilidade de fragilização pelo hidrogênio proveniente do revestimento. São particularmente adequados para soldagem fora da posição plana, tendo grande aplicação na soldagem circunferencial de tubulações e na execução de passes de raiz em geral. Devido à sua grande penetração e perda por respingos, não são adequados para o enchimento de chanfros. Eletrodos rutílicos EXXX2, EXXXX3, EXXXX4. Contém quantidades significativas de rutilo no revestimento e produz uma escória abundante, densa e de fácil destacabilidade. São eletrodos de fácil uso, que podem ser usados em qualquer posição, exceto quando tem uma elevada quantidade de pó de ferro no revestimento para aumentar a produtividade. Podem operar tanto em corrente alternada como em corrente contínua, e produzem cordão com bom aspecto visual e de penetração baixa ou média. Sua resistência à formação de trincas na solidificação da poça de fusão é relativamente pequena, o que pode ser um problema na soldagem de peças contaminadas com óleo. São eletrodos de grande versatilidade e de uso geral. 3. Eletrodos básicos EXXX5, EXXX6 e EXXX8. Possuem quantidades apreciáveis de carbonatos, de cálcio e de outros elementos, e de fluorita. Formam uma escória básica que, juntamente com o gás carbônico gerado da decomposição dos carbonatos, protege o metal líquido. Esta escória exerce uma ação metalúrgica benéfica sobre a solda, dessulfurando-a e reduzindo o risco de formação de trincas de solidificação. Não possui substâncias orgânicas em sua formulação e, se manuseado corretamente, produz soldas com baixo teor de hidrogênio, minimizando os riscos de fragilização e fissuração por este elemento. A penetração é média e o cordão apresenta boas propriedades mecânicas, particularmente quanto à tenacidade. É indicado para aplicações de grande responsabilidade na soldagem de juntas de grande espessura ou de grande rigidez e na soldagem de aços de maior teor de carbono, de aços de maior resistência mecânica e de aços de composição química desconhecida. Este tipo de eletrodo é altamente higroscópico, requerendo cuidados especiais na sua armazenagem. Eletrodos oxidantes EXX20 e EXX27. Possuem revestimento constituído principalmente de óxidos de ferro e manganês, que produz escória oxidante, abundante e de fácil destacamento. O metal depositado possui baixos teores de carbono e manganês e grande quantidade de inclusões. Este tipo de eletrodo é pouco utilizado atualmente, embora exista certo interesse na sua utilização como eletrodo para soldagem subaquática.
O processo de eletrodo revestido é adequado para unir materiais em uma ampla faixa de espessura, sendo mais utilizado para juntas de 3 a 20 milímetros. Encontra também grande aplicação em juntas de maior espessura, quando a soldagem precisa ser realizada fora da posição plana, particularmente para a soldagem no campo. Trabalha tipicamente com uma corrente de 50 a 600 amperes, os maiores valores sendo usados com eletrodos de maior diâmetro, resultando em uma taxa de deposição de metal de adição de 1 a 8 kg por hora. Para a soldagem de peças finas ou fora da posição plana, é necessário usar eletrodos de menor diâmetro, corrente baixa e, assim, uma baixa taxa de deposição. Ainda, a necessidade de interrupção periódica do arco para troca de eletrodo e remoção de escória faz com que, neste processo, a proporção do tempo visto pelo soldador efetivamente soldando, fator de ocupação, seja, em geral, inferior a outros processos de soldagem a arco. Assim, o processo SMAW tende a apresentar uma menor produtividade e uma maior dependência de mão de obra que outros processos a arco. Estes fatores têm levado, recentemente, a uma substituição deste processo por outros em muitas aplicações, particularmente nos países mais desenvolvidos.